No Dia das Mães, meu filho me deu chinelo de R$ 25 enquanto a sogra ganhou carro de 250 mil. Ele não sabia que eu ainda tinha cartas na manga. Quando joguei, foi tarde demais. Meu nome é Marisa, tenho 72 anos e hoje preciso contar uma história que me machuca até agora, mas que outras mães precisam ouvir. Uma história sobre sacrifício, ingratidão e sobre como às vezes a gente demora demais para enxergar o próprio valor. Eu sempre fui daquelas mães que colocam o filho acima de tudo. Sabe aquele tipo de mulher que esquece de si mesma para viver pela família? Era exatamente isso que eu era. E olha, não me arrependo de ter amado tanto, mas me arrependo de ter me anulado no processo. Quando o Ricardo nasceu, eu tinha 25 anos e era casada com o Sérgio. Por 2 anos, vivemos aquela fantasia de família perfeita que a gente vê em filme. O Sérgio trabalhava em uma empresa de construção, eu dava aulas numa escola municipal aqui perto de casa e o Ricardo era nosso tesouro. Lembro até hoje do cheiro de talco que ficava espalhado pela casa, das madrugadas acordando para dar mamadeira, daqueles momentos em que a gente fica olhando o bebê dormindo e sente o peito inchar de amor. Mas a vida tem dessas guinadas que a gente nunca espera. O Ricardo tinha 2 anos quando o Sérgio chegou em casa numa sexta-feira com uma cara que eu nunca tinha visto. Ele sentou na cozinha, ficou mexendo na xícara de café sem beber e depois falou que tinha conhecido outra pessoa. Assim, do nada, como se estivesse falando sobre o tempo. Eu lembro que fiquei parada, sem reação. Não era raiva, não era tristeza. Era uma sensação estranha, como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Perguntei se ele tinha certeza, se não era só uma fase, se a gente não podia conversar. Ele balançou a cabeça e disse que já tinha decidido. No final de semana seguinte, as coisas dele já não estavam mais em casa. Foi nesse momento que eu entendi o que significava ser mãe solo. E não era só a questão financeira, embora ela pesasse muito. Era acordar de madrugada quando o Ricardo tinha febre e não ter com quem dividir a preocupação. Era ele perguntando onde estava o papai e eu ter que inventar desculpas para não magoar um coração tão pequeno. Era trabalhar o dia inteiro na escola e chegar em casa para ser mãe, pai, dona de casa e ainda tentar ter energia para brincar e dar carinho. Os primeiros meses foram os mais duros. O Sérgio sumiu completamente da vida do Ricardo. Não ligava, não perguntava, não mandava nem R$ 1 de pensão. Era como se nunca tivesse tido um filho. Teve noite que eu chorei no banheiro, de porta fechada, para o Ricardo não ver. Chorava de cansaço, de solidão, de medo do futuro. Mas no dia seguinte eu acordava, punha meu sorriso no rosto e seguia em frente, porque tinha uma criança dependendo de mim. Comecei a fazer uns bicos para complementar a renda. Dava aulas particulares de português nas tardes livres, fazia trabalhos de digitação para os vizinhos, vendia salgadinho na escola. Tudo para garantir que o Ricardo não sentisse falta de nada. E olha, consegui. Ele sempre teve roupinha boa, material escolar completo, lanche na mochila. Quando ele quis fazer futebol, eu paguei as mensalidades mesmo tendo que cortar outros gastos. Quando quis estudar inglês, arranjei um jeito de bancar o curso. O tempo foi passando e eu fui me moldando para ser tudo que o Ricardo precisava. Tinha reunião na escola? Eu estava lá. Precisava levar no médico? Eu faltava no trabalho se fosse necessário. Ele queria um brinquedo que estava um pouco além do meu orçamento? Eu dava um jeito, mesmo que significasse comer arroz com ovo o mês inteiro. Lembro de uma vez, o Ricardo devia ter uns 8 anos. Ele chegou da escola meio tristinho. Perguntei o que tinha acontecido e ele disse que o coleguinha tinha falado que ele não tinha pai. Meu coração apertou tanto naquele momento. Sentei com ele no sofá e expliquei que a nossa família era diferente, mas não era menos especial. Que nós dois éramos um time e que nos bastávamos. Ele me deu um abraço apertado e disse que eu era a melhor mãe do mundo. Guardo essa lembrança até hoje como um tesouro. Foram anos assim. Eu trabalhando, estudando para fazer concursos melhores, sempre pensando em dar uma vida melhor para o meu filho. Ele cresceu sendo minha prioridade absoluta. Quando adolescente, enquanto outros pais reclamavam dos filhos, eu me orgulhava do Ricardo. Ele era estudioso, respeitoso, carinhoso comigo. Todo mundo comentava como ele era um menino educado e responsável. Aos 18 anos, ele passou no vestibular para a administração. Eu chorei tanto de orgulho naquele dia.
Lembro que liguei para minha irmã, para as colegas de trabalho, para todo mundo que conhecia. Meu filho ia ser o primeiro da família a ter um diploma universitário. E eu sabia que todos aqueles anos de luta tinham valido a pena. Durante a faculdade, ele continuou morando comigo. Eu fazia questão de que ele se concentrasse apenas nos estudos. Dava dinheiro para o transporte, para os lanches, para os trabalhos. Quando ele precisava de alguma coisa, eu sempre dava um jeito. Foi uma época boa, sabe? Ele ainda era meu menino, ainda dependia de mim, ainda me contava sobre as aulas, os professores, os colegas. Foi no 3º ano da faculdade que ele conheceu a Patrícia. Uma menina de família com dinheiro, filha de médicos, que estudava odontologia numa faculdade particular caríssima. No começo, eu fiquei feliz de ver meu filho apaixonado. A Patrícia era bonita, educada e parecia gostar realmente dele. Mas logo eu comecei a perceber algumas coisas. Ela tinha um jeito meio desconfiado de olhar para nossa casa simples, para nossos móveis antigos. Quando vinha jantar aqui, eu notava como ela estranhava nosso jeito de viver. Uma vez, ela perguntou para o Ricardo, na minha frente, por que ele não morava sozinho ainda. Eu fingi que não me incomodei, mas aquilo me marcou. Com o tempo, percebi que o Ricardo começou a mudar. Ficou mais distante, mais preocupado com aparências. Começou a falar sobre trabalhar logo depois de formado para ter independência financeira. Eu apoiei, claro. Sempre quis o melhor para ele. Mas no fundo, sentia que estava perdendo meu filho para um mundo que eu não conhecia. Quando eles se formaram, casaram rapidinho. Foi uma cerimônia pequena, mas muito bonita. A mãe dela, a dona Carmen, me tratava com uma educação fria, como se eu fosse uma parente distante. Depois do casamento, eles alugaram um apartamento num bairro bom da cidade. Eu continuei na minha casinha, mas agora sozinha pela primeira vez. Foi estranho, sabe? Cozinhar para uma pessoa só, não ter roupa para lavar no tanque, não ter ninguém para perguntar como foi o dia. Mas eu me dizia que era assim mesmo, que os filhos crescem e seguem seus caminhos. O Ricardo ainda vinha me visitar, mas as visitas foram ficando mais espaçadas. Quando vinha, ficava pouco tempo, sempre com pressa. A Patrícia raramente aparecia, sempre tinha algum compromisso, alguma coisa importante para fazer. Eu sentia que estava sendo deixada para trás, mas não queria ser daquelas sogras chatas que reclamam. Então, eu engolia as mágoas e fingia que estava tudo bem. E assim os anos foram passando, com essa distância crescendo devagar, sem eu perceber direito como tudo tinha mudado tanto. Os anos seguintes foram uma sequência de pequenas decepções que eu tentava ignorar. Sabe quando você sente que algo está mudando, mas prefere fingir que está tudo normal? Era exatamente assim que eu vivia. O Ricardo tinha construído uma vida que parecia não ter muito espaço para mim, mas eu me consolava pensando que, pelo menos, ele estava bem, realizando os sonhos que eu sempre quis que ele realizasse. A Patrícia abriu uma clínica odontológica no centro da cidade. Uma clínica linda, moderna, com aqueles equipamentos caros que eu via nos comerciais de televisão. Quando eles me mostraram as fotos, eu senti um orgulho imenso. Minha nora era uma profissional de sucesso. Meu filho tinha se casado bem. Mas tinha um detalhe que eles não mencionaram na época e que eu só descobri muito depois. O imóvel onde funcionava a clínica ainda estava no meu nome. Explico melhor essa história. Anos antes, quando o Ricardo ainda estava na faculdade, apareceu uma oportunidade de comprar um ponto comercial no centro. Era um preço bom, numa localização excelente, mas o vendedor queria tudo à vista. Na época, eu não tinha todo o dinheiro, mas tinha o suficiente para dar uma entrada boa. Peguei um financiamento no banco, coloquei minha casa como garantia e comprei aquele imóvel pensando no futuro do meu filho. Na minha cabeça ingênua de mãe apaixonada, aquilo seria o presente de casamento dele. Um lugar onde ele pudesse montar seu próprio negócio quando chegasse a hora. Lembro que eu imaginava uma lojinha, um escritório, alguma coisa assim. Nunca pensei que viria a ser uma clínica odontológica da minha nora. Mas quando eles me procuraram para usar o espaço, eu fiquei feliz. Pelo menos meu investimento estava servindo para alguma coisa boa. O que me doía e que eu tentava não demonstrar era como eles falavam sobre a clínica. Era sempre a clínica da Patrícia, o consultório que a Patrícia montou, o sucesso da Patrícia. Eu nunca era mencionada, como se aquele lugar tivesse brotado do chão por mágica.
mas eu engolia essa mágoa e me dizia que não importava o reconhecimento, o que importava era ver eles prosperando. A clínica realmente deu certo. Em poucos anos, a Patrícia tinha uma clientela fiel, ganhava bem e eles compraram uma casa nova num bairro nobre da cidade. Uma casa linda, com piscina, churrasqueira, jardim bem cuidado. Quando me convidaram para conhecer, eu fiquei impressionada. Meu filho tinha conseguido uma vida que eu nunca pude dar para ele, e isso me enchia de satisfação e orgulho. Mas também me enchia de uma sensação estranha, que demorei para entender. Era como se eu tivesse cumprido meu papel na vida dele e agora não fosse mais necessária. As visitas ficaram ainda mais raras. Quando eu ligava, sempre tinha alguma coisa. A agenda cheia da Patrícia, viagens de trabalho, compromissos sociais. Eu entendia, claro. Pessoas bem-sucedidas têm uma vida corrida mesmo. O relacionamento com a família da Patrícia também ficou mais evidente com o tempo. A dona Carmen, mãe dela, virou uma figura muito presente na vida do casal. Ela que dava palpites sobre decoração da casa, ela que organizava as viagens em família, ela que escolhia os restaurantes para os jantares especiais. Quando eu perguntava sobre essas ocasiões, o Ricardo sempre falava com tanto carinho sobre como a sogra dele era atenciosa, como ela fazia questão de que eles se sentissem especiais. Eu ouvia aquilo e ficava quieta, mas por dentro algo doía. Não era ciúme exatamente, era mais uma sensação de que eu tinha sido substituída. A mãe que importava agora era a outra, a que tinha dinheiro, status, a que podia proporcionar experiências que eu nunca consegui oferecer. Teve uma época em que tentei me aproximar mais da Patrícia. Ligava para perguntar como estava a clínica, se precisavam de alguma coisa. Até ofereci para ajudar com alguns serviços administrativos, já que eu tinha experiência com papelada da época de professora. Ela sempre agradecia educadamente, mas nunca precisava de nada. Era como se eu fosse uma conhecida distante, oferecendo ajuda desnecessária. Os aniversários foram ficando mais simples para mim. Antes, quando o Ricardo era solteiro, eu fazia questão de preparar uma mesa bonita, um bolo especial, chamava alguns amigos. Depois que ele casou, as comemorações mudaram de lugar. Era sempre na casa dele, com os amigos dele, com o círculo social dele. Eu era convidada, claro, mas me sentia como uma visita educada na festa do próprio filho. E o que mais me machucava era ver como ele se relacionava com a família da Patrícia, em comparação comigo. Com eles, ele era expansivo, carinhoso, atento. Lembrava de datas importantes, dava presentes elaborados, fazia questão de estar presente em todas as ocasiões especiais. Comigo, parecia que cumpria uma obrigação. Uma ligação rápida no meu aniversário, uma visita apressada no Natal, presentes comprados de última hora. Não que eu fosse uma pessoa exigente, nunca fui de fazer drama ou criar situações constrangedoras. Pelo contrário, sempre tentei ser a sogra tranquila, a mãe que não interfere, que não cria problemas. Achava que assim estaria facilitando a vida do meu filho, mostrando que ele podia contar comigo sem preocupações. Mas talvez tenha exagerado na descrição e ele tenha interpretado isso como falta de interesse. Teve um momento específico em que isso ficou muito claro para mim. Era aniversário da dona Carmen e a Patrícia organizou uma festa surpresa. Quando o Ricardo me contou sobre a festa, os olhos dele brilharam de um jeito que eu não via há muito tempo. Ele falou sobre como tinham preparado cada detalhe, como a sogra ia ficar emocionada, como era importante fazer ela se sentir especial. Eu escutei tudo aquilo e me perguntei quando foi a última vez que ele tinha demonstrado essa empolgação para fazer algo especial para mim. Meus aniversários passaram a ser celebrados de forma protocolar. Um almoço simples, uma ligação, às vezes nem isso. Eu tentava não me incomodar, me dizia que eram apenas datas, que o importante era termos saúde e estarmos bem. Mas no fundo, aquilo ia acumulando uma mágoa que eu não sabia bem como lidar. A situação financeira também mudou a dinâmica entre nós. Antes, quando ele dependia de mim, eu sentia que tinha um papel importante na vida dele. Agora, com a clínica dando lucro e ele ganhando bem, era o contrário. Era como se os papéis tivessem se invertido completamente, e eu não sabia bem como me comportar nessa nova dinâmica. Tinha vezes que eu precisava de alguma coisa e ficava pensando se devia ou não pedir ajuda para ele. Não queria parecer interesseira,
Não queria ser um peso. Então muitas vezes eu me virava sozinha, mesmo quando seria mais fácil aceitar a ajuda. O que eu não percebia na época era que essa distância toda estava sendo construída tijolo por tijolo, dia após dia. Pequenas escolhas, pequenas prioridades, pequenos esquecimentos que foram criando um abismo entre mim e meu filho. Um abismo que eu só fui enxergar direito no dia que meu coração se partiu em pedaços, naquele Dia das Mães que mudou tudo para sempre. E o pior de tudo era a sensação de que eu tinha contribuído para essa situação. De tanto querer ser a mãe perfeita, a sogra que não incomoda, a pessoa que sempre entende e aceita tudo, eu tinha me tornado invisível na vida da pessoa mais importante do mundo para mim. Mas isso eu só fui entender depois, quando já era tarde demais para mudar o rumo da história. O Dia das Mães de 2025 começou como tantos outros nos últimos anos. Eu acordei cedo, como sempre, preparei meu café da manhã simples e fiquei esperando uma ligação do Ricardo. Não que eu esperasse muito mais que isso. Já tinha me acostumado com a nova realidade da nossa relação, onde as datas importantes eram marcadas por gestos rápidos e educados. Por volta das 10 da manhã, meu telefone tocou. Era ele, com aquela voz animada que eu conhecia tão bem. Me disse que tinha uma surpresa, que iam passar aqui em casa para me dar meu presente. Eu senti meu coração acelerar um pouquinho. Fazia muito tempo que ele não demonstrava essa empolgação para me ver. Pensei que talvez as coisas estivessem melhorando entre nós, que talvez ele tivesse percebido como andávamos distantes. Corri para arrumar a casa, passei um batom, troquei de roupa. Queria estar bonita para receber meu filho e minha nora. Até pus a mesa do café, caso quisessem ficar um pouco. Fazia tempo que não tínhamos uma conversa mais longa, e eu estava ansiosa por esse momento. Quando eles chegaram, eu notei que vieram no carro da Patrícia. Um carro bonito, mas não era novidade. Não era. O que me chamou a atenção foi que ambos estavam com uma expressão esquisita, como quem está guardando um segredo muito grande. O Ricardo parecia até nervoso, mexia nas mãos, evitava meu olhar diretamente. A Patrícia estava com um sorriso meio forçado, daqueles sorrisos de compromisso que ela sempre tinha comigo. Eles entraram, eu ofereci café, biscoitos caseiros que tinha feito na véspera. A conversa estava meio travada, sabe? Como se todos estivéssemos representando papéis, tentando ser naturais, mas não conseguindo. Eu perguntei sobre a clínica, sobre os planos para o fim de semana, essas coisas de sempre. Eles respondiam educadamente, mas eu sentia que estavam com pressa de ir embora. Foi então que o Ricardo falou que tinha chegado a hora da surpresa. Ele saiu até o carro e voltou com uma sacolinha de plástico comum, dessas de loja de departamento barata. Meu coração apertou um pouquinho já naquele momento, porque estava claro que não era nada elaborado. Mas eu forcei um sorriso e agradeci antecipadamente, como sempre fazia. Quando abri o embrulho, que nem embrulho era direito, encontrei um par de chinelos de dedo. Chinelos básicos, de borracha, sem nada especial. Daqueles que custam uns 25 reais em qualquer loja popular. Eu fiquei parada, olhando para aqueles chinelos, tentando processar o que estava acontecendo. Não era só o presente em si, era o que aquele presente representava. Era a pressa com que foi escolhido, o desinteresse, o total descaso com uma data que deveria ser especial para uma mãe. Eu que sempre fiz questão de dar presentes pensados, escolhidos com carinho, mesmo quando o dinheiro estava apertado. Eu que sempre me esforcei para fazer o Dia das Mães dele ser especial quando ele era criança. Mas o que realmente me despedaçou foi a fala dele em seguida. Com a maior naturalidade do mundo, ele disse que os chinelos eram práticos, que eu sempre reclamava que os meus estavam gastos e que assim eu podia usar no quintal para regar as plantas, como se eu fosse uma empregada ganhando um uniforme de trabalho. Eu engoli seco e agradeci. Disse que tinha gostado, que era exatamente o que eu precisava. Menti com um sorriso no rosto, porque depois de tantos anos sendo mãe, a gente aprende a proteger os sentimentos dos filhos, mesmo quando os nossos estão sendo pisoteados. Eles ficaram mais uns 15 minutos, o Ricardo olhando no relógio, a Patrícia mexendo no celular. Depois se levantaram, falaram que precisavam ir porque tinham um compromisso para o almoço. Um compromisso importante, segundo eles. Eu perguntei que compromisso era esse, meio sem jeito, e foi aí que meu mundo desabou completamente.
A Patrícia, com aquele jeito meio pomposo dela, contou que iam almoçar na casa da mãe dela, a Dona Carmen, que tinham organizado uma surpresa muito especial para ela, um presente que vinha sendo planejado há meses. E então ela soltou a bomba que me destruiu por dentro. Tinham comprado um carro 0 quilômetro para a Dona Carmen. Um carro caríssimo, segundo ela, de R$ 250 mil, que ia ser entregue naquele momento como surpresa do Dia das Mães. Eu fiquei muda, literalmente sem palavras. Enquanto eu estava ali, segurando um par de chinelos de R$ 25, a outra mãe ia ganhar um carro de $250 mil. E o pior, eles contavam isso para mim com a maior naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo, essa diferença absurda de tratamento. O Ricardo ainda completou, dizendo como a Dona Carmen ia ficar emocionada, como ela merecia aquele reconhecimento por tudo que fez pela família. Ele falava com um brilho no olho que eu não via quando me olhava há anos. Falava com o carinho, com a empolgação, com o amor que eu um dia pensei que fosse exclusivamente meu. Foi nesse momento que alguma coisa quebrou dentro de mim. Não foi raiva imediata, não foi revolta. Foi uma dor profunda, silenciosa, que se espalhou pelo meu peito como uma mancha de óleo. A dor de perceber que, aos olhos do meu próprio filho, eu valia menos que um chinelo barato. A dor de entender que a mãe importante da vida dele era outra, que eu tinha sido rebaixada a um papel secundário, quase decorativo. Eles se despediram com beijinhos protocolares e saíram. Eu fiquei parada na porta, vendo eles entrarem no carro e irem embora para entregar um presente de R$ 250 mil para a mãe que realmente importava. Fechei a porta devagar, voltei para dentro de casa e foi só então que caí em prantos. Chorei como não chorava há anos. Chorei pela menina que um dia sonhou em ser mãe. Chorei pela mulher que sacrificou tudo por um filho. Chorei pela velha que descobriu que todo aquele amor tinha sido em vão. Era uma dor que cortava a alma, que fazia doer até o peito, que me deixava sem ar. Sentei no sofá, ainda segurando aqueles chinelos malditos, e comecei a reviver mentalmente todos os sacrifícios que fiz. As noites sem dormir quando ele estava doente. O dinheiro que deixei de gastar comigo para comprar roupas para ele. As férias que nunca tirei, porque o dinheiro era sempre para as necessidades dele. A solidão que enfrentei para não pôr outros homens na vida dele. Tudo, absolutamente tudo que fiz, parecia ter sido esquecido. E o pior era saber que enquanto eu estava ali, destruída, eles estavam em uma festa linda, celebrando outra mãe, que ia receber em algumas horas o reconhecimento que eu nunca tive. Imaginar a cara de felicidade da Dona Carmen, os abraços, os agradecimentos, as lágrimas de emoção. Tudo aquilo que deveria ter sido meu por direito, mas que nunca foi. Naquela tarde, sozinha na minha casa simples, olhando para aqueles chinelos que simbolizavam meu valor na vida do meu filho, eu tomei uma decisão. Não foi uma decisão impulsiva, não foi raiva cega. Foi uma decisão fria, calculada, definitiva. Se eu valia tão pouco assim, se meus sacrifícios não significavam nada, se eu tinha sido reduzida a uma figura decorativa na vida dele, então estava na hora de mostrar exatamente qual era o meu valor real. E eu sabia exatamente como fazer isso. Naquela noite do Dia das Mães, eu mal consegui dormir. Fiquei na cama, olhando para o teto, repassando na mente cada momento daquela manhã humilhante. Era como se estivesse vendo um filme da minha própria vida, mas um filme que eu não reconhecia mais. Quando foi que eu me tornei tão insignificante aos olhos do meu próprio filho? Quando foi que eu aceitei ser tratada como um personagem secundário na história que eu mesma escrevi com tanto amor? Na segunda-feira de manhã, levantei com uma clareza mental que não sentia há anos. Não era raiva. Raiva é quente, impulsiva, te faz fazer besteira. O que eu sentia era algo frio, calculado, definitivo. Era justiça. Tomei meu café da manhã devagar, me arrumei com cuidado e saí de casa com um objetivo muito claro na mente. Minha primeira parada foi no cartório do centro da cidade. O mesmo cartório onde, anos atrás, eu havia registrado a compra daquele imóvel comercial. Lembro que na época eu estava tão feliz, tão cheia de esperança sobre o futuro do Ricardo. Nunca imaginei que um dia voltaria ali com sentimentos tão diferentes.
O escrivão era o mesmo de anos atrás, um senhor de uns 60 anos que me reconheceu na hora. Ele ainda comentou sobre como o tempo havia passado rápido e perguntou sobre meu filho. Eu sorri educadamente e disse que estava tudo bem, mas que precisava esclarecer algumas questões sobre aquele imóvel que comprei há tantos anos. Foi aí que descobri algo que me deixou ainda mais indignada. Durante todos esses anos em que a clínica da Patrícia funcionou naquele local, eles nunca sequer se preocuparam em regularizar a situação. O imóvel continuava registrado inteiramente no meu nome. O IPTU chegava na minha casa todos os anos, e eu pagava calada, pensando que era minha contribuição para o sucesso deles. Todas as reformas que fizeram, todos os investimentos em equipamentos caros, tudo tinha sido feito em um imóvel que legalmente era meu. O escrivão me explicou direitinho a situação legal. Como proprietária única do imóvel, eu tinha o direito de definir quem podia ou não usar o espaço. Se eu quisesse, poderia cancelar qualquer acordo informal que existisse e retomar a posse integral da propriedade. Era simples assim. Pedi para ele preparar toda a documentação necessária. Queria tudo certinho, dentro da lei, sem margem para questionamentos. Não era só sobre o imóvel. Era sobre recuperar minha dignidade, sobre mostrar que eu ainda existia, que eu ainda tinha valor. Se eles achavam que eu era só uma velha invisível que aceitava qualquer migalha de atenção, estavam muito enganados. Enquanto os papéis ficavam prontos, aproveitei para caminhar um pouco pelo centro da cidade. Passei em frente à clínica da Patrícia. Estava funcionando normalmente, cheia de movimento. Tinha uma placa linda na fachada, toda moderna, com o nome dela em letras douradas. Nem uma pequena menção ao fato de que aquele lugar existia graças aos sacrifícios de uma professora aposentada, que um dia acreditou no sonho do próprio filho. Por alguns segundos, senti uma pontada de dúvida. Será que eu estava sendo muito dura? Será que não seria melhor conversar, tentar explicar como me senti? Mas então me lembrei dos chinelos jogados no sofá da minha casa. Me lembrei do brilho no olho do Ricardo, quando falava sobre o carro caríssimo da Dona Carmen. Me lembrei de anos e anos sendo tratada como uma figura decorativa. A dúvida passou. No final da tarde, voltei ao cartório para buscar todos os documentos. Tudo certinho, tudo legal. Levei os papéis para casa e os guardei numa pasta, junto com outras documentações importantes. Não tinha pressa. Ia fazer tudo no meu tempo, do meu jeito, com a tranquilidade de quem sabe que está certa. Os dias seguintes transcorreram normalmente. O Ricardo nem ligou para perguntar se eu tinha gostado do presente, o que foi mais uma confirmação de como aquele gesto foi descuidado e sem importância para ele. A vida dele continuou igual, com a agenda cheia, os compromissos importantes, a atenção toda voltada para o mundo que ele havia construído longe de mim. Foi numa quinta-feira, quase 2 semanas depois do Dia das Mães, que decidi dar o primeiro passo. Liguei para a clínica da Patrícia. Atendeu uma recepcionista jovem, com voz doce e educada. Perguntei se podia falar com a doutora. Disse que era sobre o imóvel. A menina me pôs na espera, daquelas esperas com musiquinha irritante, e depois a própria Patrícia atendeu. A voz dela mudou completamente quando percebeu que era eu. Ficou meio ressabiada, como sempre ficava quando tinha que lidar comigo diretamente. Perguntou o que eu queria, se estava tudo bem com o imóvel. Respondi com toda a calma do mundo que estava tudo bem sim, mas que precisávamos conversar sobre a situação do local onde funcionava a clínica. Disse que tinha descoberto algumas irregularidades na documentação e que seria bom a gente se reunir para resolver tudo de forma amigável. Não mencionei os detalhes por telefone. Queria vê-la cara a cara quando soubesse que toda aquela estrutura que ela tinha construído dependia inteiramente da boa vontade de uma velha que ela sempre tratou com descaso. Marcamos para o sábado seguinte na minha casa. Ela tentou sugerir outros locais. A clínica, um café no centro, qualquer lugar que não fosse meu território. Mas eu insisti que fosse aqui. Depois de tantos anos sendo obrigada a me adaptar aos horários e conveniências deles, chegara a minha vez de ditar as regras. O Ricardo veio junto, claro. Quando chegaram, eu já estava preparada. Tinha separado toda a documentação, organizado tudo numa pasta. Ofereci café, como sempre fazia, mas eles recusaram. Estavam visivelmente incomodados, querendo resolver logo aquilo e ir embora. Comecei devagar,
explicando que tinha ido ao cartório para esclarecer algumas questões sobre o imóvel. O Ricardo me interrompeu, meio impaciente, perguntando que questões eram essas. Foi então que abri a pasta e coloquei todos os documentos na mesa da sala. A expressão no rosto deles quando viram os papéis foi impagável. Era uma mistura de surpresa, confusão e começou a aparecer ali um pontinho de preocupação. Expliquei, com toda a calma do mundo, que o imóvel onde funcionava a clínica estava registrado exclusivamente no meu nome, que durante todos esses anos eu tinha sido a proprietária legal daquele espaço. A Patrícia ficou branca. Começou a gaguejar, falando que não entendia, que achava que o imóvel já tinha sido transferido há muito tempo. O Ricardo ficou nervoso, perguntando por que eu nunca tinha mencionado isso antes. Respondi que nunca achei que fosse necessário, já que éramos família e eu sempre pensei que eles soubessem valorizar minha contribuição. Foi aí que a conversa esquentou. A Patrícia começou a falar sobre todos os investimentos que tinha feito no local, as reformas caras, os equipamentos de última geração. Disse que tinha gastado uma fortuna para transformar aquele espaço numa clínica moderna e bem-sucedida, como se eu devesse alguma coisa para ela por ter melhorado minha propriedade. Escutei tudo em silêncio. Depois perguntei se ela se lembrava do meu presente do Dia das Mães. Ela ficou sem graça, balbuciou alguma coisa sobre ter sido uma escolha do Ricardo. Então perguntei se ela lembrava do presente que tinham dado para a mãe dela no mesmo dia. O silêncio que se instalou na sala foi constrangedor. O Ricardo tentou contornar a situação. Começou com aquele papinho de que eu estava interpretando mal as coisas, que eles me amavam muito, que o presente tinha sido escolhido com carinho. Mas eu o interrompi. Disse que já estava cansada de ser tratada como uma parente distante na vida dele. Cansada de ser invisível, cansada de aceitar migalhas de atenção enquanto outras pessoas recebiam todo o carinho e reconhecimento. Foi quando comuniquei minha decisão. Disse que ia retomar a posse integral do imóvel e que eles teriam 60 dias para desocupar o espaço. 60 dias era mais do que o prazo legal exigia, mas eu não queria ser cruel desnecessariamente. Queria apenas recuperar o que era meu por direito. A reação foi imediata e desesperada. A Patrícia começou a falar sobre os pacientes, sobre os compromissos assumidos, sobre como seria impossível encontrar outro local adequado e próximo em tão pouco tempo. O Ricardo tentou apelar para meus sentimentos, dizendo que eu estava sendo injusta, que estava destruindo o trabalho de anos deles. Mas a fala que mais me marcou foi quando ele disse que eu estava sendo vingativa, que não era assim que uma mãe deveria agir. Olhei bem nos olhos dele e perguntei se ele achava que um filho deveria dar chinelos de R$ 25 para a mãe no Dia das Mães, enquanto dava um carro de 250 mil para a sogra. Perguntei se ele achava que era assim que um filho deveria tratar a mulher que abriu mão de tudo para criá-lo. Ele não soube o que responder. Ficou vermelho, mexeu nas mãos, desviou o olhar. A Patrícia tentou falar alguma coisa, mas eu levantei a mão pedindo silêncio. Disse que a decisão estava tomada e que não ia voltar atrás, que eles tinham 60 dias para se organizarem e que depois disso o imóvel voltaria para mim. Eles saíram da minha casa naquele sábado visivelmente abalados. Eu fiquei ali, sozinha na minha sala, olhando para aqueles documentos espalhados na mesa. Não senti prazer, não senti alegria. Senti apenas uma paz estranha, como se finalmente tivesse feito alguma coisa por mim mesma depois de décadas fazendo tudo pelos outros. Naquela noite, pela primeira vez desde o Dia das Mães, consegui dormir tranquila. Não era vingança, era justiça. Era o reconhecimento do meu próprio valor, mesmo que esse reconhecimento tivesse que vir de mim mesma. Os 60 dias que se seguiram àquela conversa foram os mais tensos da minha vida. Durante essas semanas, descobri lados do meu filho que eu nunca havia conhecido. E não foram descobertas agradáveis. Nos primeiros dias depois do nosso encontro, ele tentou a abordagem sentimental. Ligava todo dia, às vezes, mais de uma vez, tentando me convencer a mudar de ideia. A voz dele no telefone era diferente. Tinha uma urgência que eu não estava acostumada a ouvir. Falava sobre nossa família, sobre tudo que havíamos construído juntos, sobre como eu estava destruindo nossa relação por causa de um mal-entendido. Mal-entendido.
Era assim que ele chamava anos de desprezo e aquela humilhação no Dia das Mães. Como se eu tivesse interpretado errado o fato de receber chinelos de R$ 25, enquanto a sogra dele ganhava um carro de 250 mil. Como se eu tivesse imaginado os anos de invisibilidade, de ser tratada como uma parente distante na vida do próprio filho. Eu escutava tudo com paciência, mas minha decisão estava tomada. Respondia sempre a mesma coisa, que ele tinha 60 dias para se organizar, que eu não estava fazendo nada ilegal, apenas retomando o que sempre foi meu, e que se ele realmente me valorizasse como dizia, nunca teria me tratado como uma cidadã de segunda classe na própria família. As ligações se tornaram uma rotina perturbadora. De manhã cedo, quando eu estava tomando café. Durante a tarde, quando eu estava assistindo minha novela. À noite, quando já estava me preparando para dormir. Era como se ele achasse que, insistindo bastante, eu ia ceder. Como se eu fosse apenas uma velha teimosa que precisava ser convencida com paciência. Numa dessas ligações, ele chegou a sugerir que eu procurasse um médico. Disse que talvez eu estivesse passando por alguma coisa relacionada à idade, que não era normal eu ter uma reação tão extrema por causa de um presente. Quando ouvi aquilo, senti uma raiva que fez minha pressão subir na hora. Ele estava tentando me pintar como uma pessoa desequilibrada por estar defendendo minha dignidade. Respondi com uma calma que eu mesma me surpreendi de ter. Disse que minha mente estava mais lúcida do que nunca, que finalmente eu tinha acordado para a realidade da nossa relação, que talvez quem precisasse de ajuda médica fosse ele, para entender por que achava normal tratar a própria mãe com tanto descaso. Na segunda semana de junho, a abordagem mudou completamente. As ligações ficaram mais raras, mas quando vinham carregadas de revolta. O tom sentimental deu lugar a uma agressividade que me assustou. Ele começou a falar que eu estava sendo cruel, que estava prejudicando não só eles, mas todos os pacientes da clínica. Que pessoas dependiam do trabalho da Patrícia, que eu estava sendo egoísta. Egoísta. Depois de uma vida inteira de abnegação, eu estava sendo chamada de egoísta por finalmente fazer algo por mim mesma. Depois de décadas colocando as necessidades dele acima das minhas, depois de sacrificar sonhos, oportunidades, relacionamentos, eu era a egoísta da história. Respondi que ele estava certo sobre uma coisa. Eu estava sendo egoísta pela primeira vez na vida e que estava gostando da sensação. Que depois de 72 anos fazendo tudo pelos outros, tinha decidido fazer alguma coisa por mim. Se isso o incomodava, o problema era dele, não meu. A Patrícia também tentou me procurar algumas vezes. A primeira ligação dela foi no meio de junho, numa tarde de quinta-feira. A voz dela estava diferente, menos altiva, mais humilde. Ela tentou apelar para nosso relacionamento de família. Falou sobre como sempre me respeitou e admirou. Eu quase ri quando ouvi aquilo. Respeito e admiração. A mesma mulher que sempre me tratou com uma educação gelada, que nunca me incluiu em nada, que fazia questão de mostrar que eu não pertencia ao mundo deles. Agora, na hora do desespero, descobria que me respeitava e admirava. Numa dessas ligações, ela chegou a chorar no telefone. Falou sobre como tinha trabalhado duro para construir a clínica, sobre como aquilo era o sonho da vida dela. Como tinha investido tudo que tinha naquele projeto, como não conseguiria recomeçar em outro lugar com a mesma qualidade. Eu ouvi tudo com uma paciência que nem eu sabia que tinha. Depois perguntei se ela se lembrava de algum sonho meu que tivesse sido respeitado ou valorizado por eles. Perguntei se ela lembrava de alguma vez ter demonstrado interesse pela minha vida, pelos meus planos, pelas minhas necessidades. O silêncio do outro lado da linha foi mais eloquente que qualquer resposta. Foi quando ela tentou uma abordagem diferente. Começou a falar sobre o futuro, sobre como poderíamos ter uma relação melhor dali para frente. Prometeu que as coisas iam mudar, que eles iam me dar mais atenção, que eu ia ser mais incluída na família. Era como assistir alguém tentando comprar algo que não estava à venda. Respondi que algumas ofertas chegam tarde demais, que quando uma pessoa passa anos sendo ignorada, não adianta prometer mudanças na hora do desespero, que se eles quisessem me incluir na família, deveriam ter feito isso quando eu ainda acreditava que era possível. No meio do mês, começaram as tentativas de intermediação.
Conhecidos em comum ligavam para mim, dizendo que o Ricardo tinha pedido para conversar comigo. Vizinhos, colegas da época em que eu dava aula, até o padre da igreja que eu frequentava. Todos com a mesma conversa. Que família era sagrada, que eu devia perdoar, que eles estavam arrependidos. Era interessante ver como as pessoas achavam que conheciam a situação melhor do que eu, que tinha vivido tudo na pele. Como se eu fosse uma criança birrententa que precisava ser convencida pelos adultos a fazer a coisa certa. Ninguém perguntava sobre os anos de humilhação, sobre a solidão de ser invisível na vida do próprio filho. Só queriam que eu voltasse a ser a mãe compreensiva que perdoa tudo. Respondi a todos da mesma forma, que agradecia a preocupação, mas que aquela era uma decisão minha e que eu estava em paz com ela. Que se as pessoas estivessem tão preocupadas com família, deveriam ter orientado meu filho a me tratar melhor quando ainda havia tempo. A pressão social foi intensa durante essas semanas. Numa cidade pequena como a nossa, todo mundo fica sabendo de tudo. E a versão que circulava não era favorável a mim. As pessoas falavam sobre a pobre moça que ia perder a clínica por causa de uma sogra vingativa. Sobre como eu estava exagerando, sendo dramática, criando uma tempestade em copo d'água. Teve um dia que fui ao supermercado e senti os olhares, os cochichos. Um grupo de mulheres parou de conversar quando me viu, mas deu para perceber que estavam falando sobre mim. Era como ser julgada por um júri popular que não conhecia metade da história. Mas sabe o que descobri? Que eu não me importava mais com a opinião dos outros. Durante toda a minha vida, me preocupei tanto em ser a mãe perfeita, a pessoa querida, a mulher que não incomoda ninguém. Agora, pela primeira vez, estava fazendo o que achava certo, independente do que pensassem sobre mim. Houve momentos de fraqueza, não vou negar. Noites em que ficava acordada me perguntando se estava certa, se não estava sendo dura demais. Momentos em que olhava para fotos antigas do Ricardo criança e sentia o coração apertar. Mas sempre que essas dúvidas apareciam, eu olhava para aqueles chinelos malditos que guardava na gaveta, e a determinação voltava. No final de junho, eles tentaram uma última cartada na abordagem emocional. Marcaram uma reunião comigo. Disseram que tinham algo muito importante para falar. Vieram os dois, mais arrumados que o normal, com uma pasta cheia de papéis. Acharam que podiam me comprar. A proposta que eles trouxeram era que comprassem o imóvel de mim por um valor que, segundo eles, era acima do preço de mercado. Um valor alto mesmo, devo admitir. Suficiente para eu comprar uma casa melhor, viajar, ter conforto na velhice. Eles falaram sobre como seria bom para todo mundo, como eu poderia usar esse dinheiro para aproveitar a vida que me restava. O Ricardo até trouxe um papel com cálculos, mostrando como eu poderia investir o dinheiro e ter uma renda mensal melhor que minha aposentadoria. Falou sobre spas, cruzeiros, roupas bonitas, como se eu fosse uma mulher fútil que podia ser comprada com promessas de luxo. Escutei a proposta inteira sem interromper. Deixei eles falarem por quase 1 hora, apresentando números, fazendo planos para minha vida, pintando um futuro cor-de-rosa. Quando terminaram, ficaram me olhando com expectativa, como se tivessem apresentado uma oferta irrecusável. Então perguntei onde estava esse dinheiro todos esses anos, quando eu pagava IPTU, quando fazia reparos no telhado, quando cuidava da manutenção do imóvel. Perguntei por que só agora, quando precisavam desesperadamente, lembraram que eu merecia alguma coisa. Porque só agora descobriram que eu tinha direito a conforto e qualidade de vida. A expressão no rosto deles foi de quem levou um balde de água fria. Esperavam que eu ficasse deslumbrada com a oferta, que esquecesse tudo por causa do dinheiro. Não conseguiam entender que aquilo nunca foi sobre dinheiro. Era sobre respeito, sobre reconhecimento, sobre não ser invisível na vida das pessoas que eu mais amava no mundo. Recusei a proposta na hora. Disse que não estava interessada em vender o imóvel, que tinha outros planos para ele. Planos que não incluíam beneficiar pessoas que só lembraram do meu valor quando precisaram de alguma coisa. Eles saíram da minha casa frustrados e visivelmente irritados. O Ricardo chegou a bater a porta do carro mais forte que o normal. A máscara de filho preocupado estava caindo, e o que aparecia por baixo não era bonito de se ver. Júlio chegou e com ele o desespero final. As ligações mudaram de tom novamente.
Agora eram curtas, diretas, quase ameaçadoras. O Ricardo falava que eu ia me arrepender, que estava destruindo nossa relação para sempre, que nunca ia me perdoar se seguisse adiante com aquilo. Nunca me perdoar. Como se ele fosse quem tinha o direito de perdoar ou não perdoar. Como se eu devesse alguma coisa para ele, depois de uma vida inteira de dedicação que foi retribuída com desprezo. Numa dessas ligações, ele chegou a insinuar que eu estava prejudicando não só eles, mas a própria reputação. Que as pessoas da cidade estavam falando, que eu estava passando vergonha, que ninguém entendia minha atitude. Como se a opinião alheia fosse mais importante que minha dignidade. Respondi que se ele estava tão preocupado com reputação, deveria ter pensado nisso antes de me humilhar no Dia das Mães. Que se quisesse preservar nossa relação, deveria ter me tratado como mãe quando ainda havia tempo. Foi na última semana de julho que aconteceu a ligação que mais me marcou. Era tarde da noite, quase meia-noite. Eu já estava na cama quando o telefone tocou. Era o Ricardo, claramente desesperado. A voz dele estava embargada, trêmula, parecia que tinha bebido ou estava passando muito mal. Ele falou uma frase que ainda ecoa na minha mente. "Mãe, não faz isso, por favor. Eu posso explicar." Era a voz de uma criança assustada, não do homem adulto que tinha me humilhado há pouco mais de 2 meses. Tentou explicar como tinha sido difícil equilibrar a atenção entre duas famílias, como a família da Patrícia tinha expectativas diferentes, como ele não queria magoar ninguém. Falou sobre pressões que eu não conhecia, sobre compromissos sociais que eu não entendia. Tentou me convencer de que me amava, que eu sempre fui importante, que tinha sido apenas uma fase difícil. Escutei tudo, e pela primeira vez em semanas, senti meu coração amolecer um pouquinho. Era meu filho ali, vulnerável, admitindo erros, pedindo uma segunda chance. Por alguns segundos, pensei em ceder, em perdoar tudo e voltar atrás na minha decisão. Mas então, me lembrei dos chinelos, me lembrei do carro caríssimo da Dona Carmen. Me lembrei de todas as vezes que engoli mágoas para não incomodar, de todas as ocasiões em que fui deixada de lado, de todos os momentos em que me senti menos importante que qualquer outra pessoa na vida dele. Disse para ele que era tarde demais, que algumas coisas não tinham volta, que algumas feridas eram profundas demais para cicatrizar, que ele tinha tido décadas para me valorizar e escolheu não fazer isso. Agora teria que lidar com as consequências das próprias escolhas. Ele desligou o telefone chorando. Foi a última vez que conversamos. O prazo final era dia 31 de julho. Na manhã desse dia, eu estava nervosa, não vou negar. Tinha passado uma noite mal dormida, me perguntando se estava fazendo a coisa certa, se não estava sendo dura demais. Mas quando lembrei de tudo que havia passado, de como tinha sido rebaixada e humilhada, a certeza voltou. Por volta das 10 da manhã, vi um caminhão de mudança parado em frente à clínica. Do portão da minha casa, conseguia ver o movimento. Eram várias pessoas carregando equipamentos, móveis, caixas. A clínica da Patrícia estava sendo desmontada. Não senti prazer vendo aquilo. Senti apenas uma tristeza profunda, porque aquela cena representava o fim definitivo do meu relacionamento com meu filho. Mas senti também um alívio, porque finalmente tinha feito alguma coisa por mim, tinha defendido minha dignidade quando ninguém mais ia fazer isso. No final da tarde, quando o movimento parou, caminhei até a clínica. Estava vazia, apenas com as marcas nas paredes onde os equipamentos ficavam. Peguei a chave que estava escondida no local combinado e entrei no meu imóvel pela primeira vez em anos como proprietária que realmente exercia seus direitos. Caminhei pelos cômodos vazios, imaginando o que faria com aquele espaço. Não precisava do dinheiro de um aluguel, graças à minha aposentadoria e às economias de uma vida inteira. Podia usar o local para alguma coisa que realmente fizesse sentido para mim. Foi quando tive uma ideia que me encheu de paz. Decidi que ia transformar aquele espaço em algo útil para a comunidade. Um centro de alfabetização para adultos, talvez. Ou um espaço para aulas de artesanato para idosos. Alguma coisa que trouxesse alegria para pessoas como eu, que muitas vezes são esquecidas pelas próprias famílias. O Ricardo não ligou mais. Não apareceu mais. Era como se eu tivesse deixado de existir na vida dele, da mesma forma que ele fez comigo por anos. A diferença é que agora, a escolha era minha também.
Soube por conhecidos que eles conseguiram alugar outro espaço, menor e mais caro, do outro lado da cidade. A clínica da Patrícia continuou funcionando, mas em condições bem mais modestas. A vida deles continuou, como sempre continua, mas com a lição de que ações têm consequências. Semana passada conversei com algumas pessoas da comunidade. Já tenho voluntários dispostos a ajudar no meu projeto. Vai ser um espaço bonito, útil, cheio de vida. Um lugar onde pessoas invisíveis como eu vão ser vistas, valorizadas, respeitadas. Também tomei outra decisão importante. Procurei um advogado para fazer meu testamento. Quando eu partir deste mundo, quero que boa parte dos meus bens vão para instituições de caridade que cuidam de idosos abandonados. Pessoas que, como eu, descobriram tarde demais que criaram filhos ingratos. Não é vingança, é justiça. É a certeza de que minha herança vai para quem realmente precisa, para quem vai valorizar e usar com propósito. Se o Ricardo quisesse ser meu herdeiro, deveria ter me tratado como mãe enquanto eu estava viva. Hoje, não me arrependo de nada. Doeu? Doeu muito. Ainda dói. Provavelmente vai doer até o fim dos meus dias. Mas pela primeira vez em décadas, me olho no espelho e vejo uma mulher que se respeitou, que não aceitou ser humilhada, que teve coragem de colocar sua dignidade acima de tudo. E sabe o que descobri? A solidão de quem se respeita é muito melhor que a companhia de quem não nos valoriza. Prefiro estar sozinha com minha dignidade intacta do que acompanhada por pessoas que me veem como descartável. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.